liberta, o tema dessa palavra de hoje. E eu confesso que essa é uma palavra que já vem sendo ruminada em meu coração há praticamente um mês. Um mês que veio até mim esse nome Aitofel, uma publicação que eu passei, e me chamou bastante a atenção esse nome. E eu fui pesquisar um pouco mais e descobri muitos tesouros. E eu creio que Deus está liberando essa mensagem num tempo muito oportuno, amém? Quem era Aitofel, para que nós possamos entender? Aitofel, ele era um dos conselheiros do rei Davi. Mas ele não era apenas alguém que, como nós acabamos de ler, que as suas palavras eram consideradas, tinham um peso como o próprio Deus falando. Tanto Davi quanto os seus filhos tinham muito respeito por quem Aitofel representava, porque ele era um homem que se entendia que ele era instruído e inspirado por Deus. Mas Aitofel não era apenas um conselheiro do rei Davi. Aitofel tinha uma ligação mais íntima e eu diria mais familiar com o rei, porque o seu filho Eliam era também um dos que compunham o exército de Davi, mas não o exército dos 600 homens que nós entendemos quando Davi começa a fugir de Saul e e compõe um exército de 600 homens. Mas a Bíblia vai relatar, a gente vai ver inclusive no livro de Crônicas, que Davi tinha um grupo onde ele considerava um grupo mais fiel, que se chamava os 30 valentes de Davi. Eram homens que estavam dispostos a dar a vida por Davi nas batalhas. Então Aitofel tinha um filho chamado Eliam, e esse filho Eliam tem uma filha, e essa filha se chama Batseba. Você já ouviu falar no nome de Batseba, amém? Então Aitofel, ele era avô de Batseba, que era casada com Urias, também um guerreiro valente, que fazia parte dos 30 homens que lutavam por Davi. Então nós estamos falando de alguém que não apenas ele ocupava um cargo de confiança do rei, mas alguém que a sua família estava entrelaçada com Davi. O seu filho fazia parte dos homens mais próximos de Davi. Aquele que era casado com a sua neta, o seu neto postiço, também fazia parte dos 30 valentes de Davi. Então Aitofel podia ser considerado alguém que se relacionava com Davi. Mas nós já conhecemos também, a gente precisa voltar só um pouquinho a história. Nós já conhecemos a história de que quando uma das batalhas que os homens de Davi vão fazer, eles tentam poupar Davi, e nós vamos entender aquele momento em que Davi estava passeando num dos seus terraços e avista de longe uma linda mulher que se banhava. Davi se interessa por aquela mulher. Davi se encanta pela beleza daquela mulher. Mas quando Davi agora procura saber da identidade daquela mulher, não lhe é prometido quem era aquela mulher. Quando Davi procura saber quem era aquela mulher na qual ele havia despertado o interesse, os seus servos vão dizer: o nome dela é Batseba, filha de Eliam, e ela é esposa de Urias. Ou seja, o servo faz muita questão de dar a Davi todos os indícios para que ele entenda que aquela mulher não se tratava de qualquer mulher, mas se tratava de uma mulher que era neta de um dos amigos de Davi. Ela era neta de Aitofel. Ela não era apenas neta de Aitofel, ela era filha de um dos valentes de Davi. Ela era esposa de um dos valentes de Davi. Batseba representava para Davi, naquele momento, uma decadência espiritual, porque numa só necessidade de capricho, ele comete ele infringe 3 dos mandamentos: não matarás, não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi
num capricho exacerbado, agora deseja se deitar com Batseba. E nós conhecemos o desfecho dessa história. Para atender um capricho dele, na sua busca desenfreada de satisfazer os seus desejos, agora Davi engravida a neta do seu conselheiro. A desonra tocou na casa de Aitofel. A desonra chegou naquela casa. Porque imagina que agora Aitofel tem que lidar com uma situação. A sua neta havia engravidado do rei, filha do seu filho, esposa do seu neto postiço. Imagina para Eliã ter que lidar agora, ser avô, não de uma criança que era filho do seu genro, mas era filho de um outro homem, fruto de um adultério. Eu estou contando essa história para que a gente possa entender um pano de fundo e possa compreender como ficou o coração de Aitofel. Davi representava para ele uma autoridade, alguém que ele tinha respeito. Davi não tinha o direito de tocar na hombridade, na honra da família de Aitofel. Davi não tinha o direito de infringir. Ele tinha a opção de ter tantas outras mulheres, mas ele escolhe a neta do seu conselheiro leal. Davi passou da conta. E então, nós já sabemos o desfecho. Batseba engravida. Davi agora trai Urias, o seu marido, para forjar um possível momento para que Urias pudesse ter relações sexuais com sua esposa. Ele pudesse ali mascarar o fruto do pecado. Mas Urias aprendeu com o seu líder que em tempos de batalhas eles não estão preparados para satisfazer os seus desejos. Urias viu quando, por exemplo, numa das batalhas de Davi, eles sentem sede, mas a água era escassa. E quando os servos de Davi trazem água, ele se recusa a beber, porque ele diz: como eu posso matar a minha sede enquanto os meus valentes estão aqui passando sede? E ele declara e derrama a água e declara para o Senhor. Urias viu o seu líder abrir mão até de matar a sua própria sede em favor, em comprometimento com os seus homens. Então, quando Davi, numa atitude impensada, tenta forjar um momento para que, dando-lhe bebida, ele volte para sua casa e tenha relações sexuais com a sua mulher, Urias se nega a voltar para casa. Urias achava demais ter um momento de prazer com a sua esposa, enquanto os seus homens estavam na frente de batalha. Na segunda noite, Davi novamente faz isso, faz com que Urias deite-se novamente com a sua mulher, mas Urias dorme às portas do palácio. O plano havia dado errado. Agora Davi perde qualquer indício de escrúpulo. Manda matar o marido da neta de Aitofel. Aitofel agora, o conselheiro, continua exercendo os seus ofícios normalmente, menos como ele estava por dentro. Aitofel estava ferido, ressentido. Aitofel tinha suas razões, convenhamos. Davi havia pisado na bola com Aitofel. E enquanto Aitofel se sentia desonrado, enquanto ele continuava exercendo o seu trabalho, pensamentos, sentimentos começavam agora a tirar a paz de Aitofel. Desonra, morte, exposição, traição e quebra de princípios haviam atingido em cheio a relação de dois amigos. E nessa noite eu queria falar sobre pessoas que estão, quem sabe, ressentidas. E quem sabe tem as suas razões até para estarem ressentidas. Mas eu quero que ao final dessa palavra você possa se identificar que, assim como eu vou contar daqui para frente o que acontece com Aitofel, talvez seja o mesmo caminho que esteja sendo trilhado por você que está guardando um ressentimento por alguém.
E a primeira lição que eu queria trazer nessa noite é que quando alguém te ferir, dê a essa pessoa o direito de saber o que aconteceu. Porque o nosso problema, muitas vezes, é que quando nós somos feridos, quando nós nos sentimos traídos, nós muitas vezes optamos por guardar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, a nossa decepção, a optar por resolver com aquela pessoa. Seria, quem sabe, muito mais fácil para Aitofel chegar para Davi e dizer: ei, eu estou decepcionado com a sua atitude. Você tinha todas as mulheres para deitar, mas você escolheu a minha neta, engravidou uma mulher casada. Quem sabe não seria muito mais saudável Aitofel abrir o seu coração e resolver com Davi aquilo que só Davi poderia dar uma explicação? Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: não espere que o tempo ele cure ressentimentos. Tempo não cura ressentimento. Nós temos um hábito de falar: eu tenho uma situação mal resolvida na minha vida. Não, essa situação, na verdade, ela nunca foi resolvida. E nós estamos, quem sabe, passando o processo da nossa vida e deixando o tempo passar com lacunas de situações que ainda estão mal resolvidas, e nós estamos nos negando a resolver essa situação, porque o nosso ver é melhor deixar como está. Mas enquanto isso, nós estamos mergulhando num mar de mágoas e indiferenças. Enquanto isso, nós estamos nos afundando e esperando, inclusive, que Deus possa realizar sobre a vida daquela pessoa aquilo que nós entendemos como justiça. Quem sabe quando Aitofel olhava para Davi e Davi continuava prosperando e Deus era com Davi, quem sabe o sentimento que invadiu o coração de Aitofel era: que Deus é esse que não age com justiça em favor desse homem que infringiu algo que me magoou? Quem sabe esse não é o sentimento que muitas vezes nós temos quando nós olhamos para aqueles que nos ofenderam e esperamos que Deus venha com justiça. Deixa eu falar uma coisa. Talvez a sua pergunta seja: pastora, e o que a gente faz com Davi? A resposta é: deixa que de Davi Deus vai tratar. Deixa que Davi Deus trata. Não queira você ser o juiz. Deixa que Davi Deus vai tratar. Mas o problema é: até quando você vai inalar e viver de tomar veneno esperando que o outro morra? Até quando você vai esperar que algo aconteça na vida dessa pessoa para você celebrar? Outro dia eu ouvi uma frase, até a pastora Ana Paula falou sobre a oração do feiticeiro. Crente sabe muito fazer esse tipo de oração. Deus, pesa a mão sobre esse infeliz. Pesa a mão. O Senhor não está vendo quão injustiçado eu fui? O Senhor não está percebendo que essa pessoa, quanto mais ela me faz mal, me fez mal, mais parece que a vida dela melhora? O problema, meu irmão, é que muitas vezes quem está maximizando o nível da situação talvez seja você. Porque talvez a pessoa ela nem esteja percebendo o quão mal ela fez para a sua vida. São pessoas que estão passando pela vida e parecem que passa ano, sai ano e elas continuam lambendo feridas. Meu irmão, eu te trouxe nessa noite para dizer: chega de você viver uma vida guardada em ressentimento. Deus quer trazer você uma vida de liberdade. Deus quer trazer você para um outro nível. Eu falava esses dias com uma pessoa sobre pessoas que foram tão feridas, né? Em alguns ministérios, eu falava para essa pessoa: muitas vezes a gente vai ter que curar feridas que a gente não causou.
continuar com Davi com uma relação organizada, uma relação curada e bem resolvida. Mas ele escolheu permanecer ao lado daquele que ele considerava o que causou dor sobre ele. E aí sabe o que acontece? Esse texto que nós acabamos de ler se trata de um dos momentos mais críticos que Davi passou. Havia um outro ressentido também, Absalão, filho de Davi. Se você for ter a paciência de ler um pouco sobre o primeiro e segundo Samuel, segundo Samuel principalmente, vai falar muito da trajetória de Davi, mas vai falar também das mazelas que envolveram a sua família. E Absalão, então, um dos filhos de Davi, fica chateado com o pai, porque o seu irmão mais velho estupra sua meia-irmã, sua irmã, na verdade, Tamar. E Absalão, filho de Davi, espera que Davi tome alguma decisão. Mas o pai negligencia o castigo e a disciplina, porque amava muito Aminon, seu filho mais velho. Absalão agora, sentindo desonrado, decide matar o seu próprio irmão. Foge, passa um tempo foragido, decide agora, depois de algum tempo fora, a pedido do pai, ele decide voltar para a sua cidade depois de alguns anos. Mas Absalão também estava ressentido. E aí quando Absalão decide voltar, o primeiro momento é volta para a cidade, mas o pai não quer ele por perto. Passam-se 2 anos, daqui a pouco Absalão recebe a possibilidade de se reconciliar com o seu pai. Era o pai perdoa o filho assassino, mesmo tendo sofrido tanto pela perda do filho. Mas olha o que acontece. Absalão estava guardando rancor. Absalão conseguiu conviver com Davi, sentindo ressentimento por Davi. Não conseguia perdoar o seu próprio pai. 4 anos se passam. Olha quantos anos Absalão decide permanecer na presença do pai, sem liberar e sem resolver um conflito com o seu próprio pai. Depois de 4 anos agora, preste atenção, ele agora decide se rebelar contra o seu pai. Ele vai para a porta da cidade e começam a chegar as causas agora para Davi, para o seu pai era rei. E aí ele fala assim: não, deixa que a sua causa eu tenho capacidade de resolver. E aí ele começa a dizer assim: olha, que bom seria que vocês tivessem um líder como eu vou trazer a sua causa para mim. E aí Absalão começa a seduzir todas as pessoas, dava um beijo e dizia: vocês precisam de alguém como eu. Agora Absalão vai para Jerusalém e decide agora se autopromover como rei. Só que agora, no caminho de Absalão, havia um Aitofel. Sempre que houver alguém ressentido, o diabo sempre vai abrir uma porta para você entrar. Absalão ressentido, Aitofel ressentido. Absalão chega para Aitofel e diz: vem comigo, porque quando o ressentimento ele se encontra com a rebelião, vai gerar traição. Vocês estão entendendo isso? É o insatisfeito com alguma coisa que sempre vai encontrar outro insatisfeito com alguma outra coisa e vai ganhar força. E daqui a pouco não é um insatisfeito, não são 2 insatisfeitos, é um grupo de insatisfeitos infiltrados no lugar, como uma erva daninha plantada em meio ao povo de Deus. Porque gente ressentida, ela tem um imã para atrair outras pessoas que estão ressentidas, sim ou não? Sim. Porque, meu irmão, achar defeito em igreja, em trabalho, em família, isso é fácil. Dizer que isso aqui está precisando de alguma coisa é fácil. Mas você não foi chamado para constatar problema. Você foi chamado para ser parte da solução do problema. Você não foi chamado para constatar. Ver o que todo mundo vê é fácil.
problema, deixe de existir com a sua contribuição. Aí agora Absalão chama Aitofel. Tinha peso o conselho de Aitofel. Um ressentido Aitofel com um rebelde Absalão. O diabo disse: eu tenho tudo o que eu preciso para destruir uma liderança. Ressentido e rebelde caminham lado a lado. Cuidado com as pessoas que você tem dado ouvidos. Cuidado com as pessoas que você tem deixado influenciar o seu coração. A primeira grande coisa e lição que você precisa entender nessa noite, e eu falo isso para você, e eu aplico isso na minha vida: não aceite conselhos de quem não tem frutos para mostrar. Não aceite conselhos de quem não tem nada nas mãos para mostrar que faz alguma coisa que sirva. Porque a gente precisa olhar para a pessoa e observar. Certo, tu está achando defeito, tu está insatisfeito, agora mostra o que tu tem nas tuas mãos. Só reclamação, só constatação. Vai ver se eu estou lá na esquina, meu irmão. Mostre-me as tuas mãos para ver se tem frutos, para que você tenha respaldo na minha vida. Eu me recuso a ouvir conselho de que não é bem casado. Eu me recuso a escutar conselho de uma pessoa que não tem filhos no altar e quer colocar o bebê na minha família. Então você também se recuse a falar da tua igreja se essa pessoa não tem frutos na tua vida. Se recuse. Davi estava vivendo um dos piores momentos, chorando, lamentando pela traição do seu próprio filho. E não bastasse esse forte baque que Davi estava passando, chega a notícia. Sabe Aitofel? Aquele que seus conselhos eram recebidos como oráculo de Deus. Sei. Sabe Aitofel que tinha boas instruções e tudo que ele falava fazia muito sentido para você, rei? Sei. Seguiu o seu filho Absalão. E Davi agora faz uma oração para Deus. Porque tem horas que a única coisa que ele pode pelejar é que Deus entre em nosso favor pelos nossos inimigos. Davi faz a oração para Deus: Senhor, faça com que os conselhos do meu traidor virem tão inúteis que não sirvam para o meu filho. Davi sabia o quanto os conselhos de Aitofel tinham peso. Mas o coração de Davi também se entristeceu. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós só estamos achando que o outro foi ruim com a gente. Porque a gente não mexe com ninguém, a gente não entristece ninguém. Nós somos a última Coca-Cola do deserto. Porque a gente sempre acha que foi o outro que fez. Não, é porque o Senhor vem com justiça sobre ele. Eu falo para as mulheres aqui, os homens botam a mão nos ouvidos para não ouvir. Mulher tem mania de querer que Deus venha em nosso favor, como se Deus só amasse a gente. Se teu marido é filho de Deus, Deus vai ter o mesmo grau e régua de justiça para você e para ele. Alguns estudiosos vão atribuir o Salmo 55, que Davi compõe, que se referia a Aitofel. O Salmo 55, Davi vai dizer: Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica, porque não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Davi está expressando no seu Salmo 55 a decepção de ter alguém que caminhava lado a lado com ele e o traiu. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado, justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos junto com a multidão festiva em direção à casa de Deus.
O pessoal do louvor pode começar se quiser. Davi estava decepcionado quando chega a notícia que o seu conselheiro havia agora enredado para o lugar da traição. Sabe por quê, meus amados? Ofensas, tramas e violências de um inimigo são atitudes que a gente espera, sim ou não? Você espera que o seu inimigo te ofenda? Você espera que alguém que você sabe que não gosta de você, que não concorda com você, possa até lhe agredir? A gente espera do inimigo. Agora a gente não tem como suportar a traição de um amigo, de alguém que nós amamos. Então, frustrar, aí nesse momento agora que Davi recebe essa notícia, agora Aitofel já está caminhando com Absalão, dando-lhe conselhos para que agora Absalão possa finalmente conseguir tomar o reino de Davi. Só que Davi era um homem muito ligado com os céus. Davi era alguém que orava. A diferença de Aitofel para Davi é que quando Aitofel se sentiu ofendido, traído, ressentido, ele decide trair também. Ele decide se aliar aos inimigos do seu amigo. Mas Davi não. Davi, quando enxerga alguém que o traiu, alguém que foi seu companheiro, como ele diz, a oração de Davi é: Senhor, olha para mim, atende ao meu clamor. A diferença de um homem e de uma mulher, quando se sentir ressentido, quando se sentir traído, é: Senhor, toma a frente dessa causa também. Nesse momento, pode apagar as luzes. Nesse momento, quando Davi sabe que Aitofel está tramando contra a ele, a Bíblia vai dizer que Davi agora manda um dos seus outros valentes e fala assim: vai até Absalão, diz que você está do lado dele agora, e aí tudo que você escutar Aitofel tramar, todos os conselhos que Aitofel, me ajuda aí, por favor, tudo que você ouvir Aitofel tramar, faz chegar aos nossos ouvidos, para que a gente possa se defender. E aí Davi tem uma estratégia de Deus: mandar infiltrar alguém que era seu amigo também, para descobrir a que pé estavam dando as estratégias do seu filho Absalão. Quando seu amigo vai até Absalão, e Absalão fala: você não decidiu seguir o rei? Ele fala: não, eu devo lealdade a você, Absalão, conta comigo. Mas na verdade ele estava ali para estar antenado com tudo que estava fazendo, organizando contra Davi. E aí agora Aitofel dá um conselho. O conselho de Aitofel foi: olha, me dê 12.000 homens, Absalão. Você vai me dar esses 12.000 homens, porque eu já sei como é que Davi age. Eu andei com ele, eu conheço as vulnerabilidades dele. E quando ele estiver descansando, quem sabe, em alguma caverna, eu quero matar Davi. O pedido de Aitofel era muito mais pessoal do que um bem comum. E aí o amigo de Davi, que estava infiltrado, fala para Absalão: não, esse conselho não parece bom, não, vamos fazer de outra forma. E deu um outro conselho para Absalão. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Deus iria confundir os conselhos de Aitofel para que não tivesse êxito. Quando Aitofel, ressentido, preste atenção, ressentido, não aguenta ser frustrado. Ressentido não aguenta ser confrontado. Porque o ressentido chega num lugar como esse e não gosta de ouvir uma palavra que
vai lhe exigir transformação e mudança. Vocês estão entendendo isso aí? Amém. O ressentido, ele não gosta de ser contrariado. O ressentido, ele se sente humilhado, ele se sente exposto quando ele precisa fazer algo que vai de encontro àquilo que ele está acostumado a fazer nos lugares que ele passa. Quando Aitofel percebe, Carol, que o seu conselho não foi aprovado, sabe o que ele faz? Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou o seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Quem não perdoa, morre. Quem não perdoa, morre emocionalmente e espiritualmente. Aitofel não conseguiu lidar com as frustrações, não conseguiu lidar com o perdão. Ele tem a capacidade de selar o seu jumento, chegar em casa. Eu vou contextualizar. Pagou todas as contas, pagou todos os empregados, mandou organizar a casa. Depois de tudo estar organizado, porque a Bíblia diz, pondo todas as coisas em ordem, pegou uma corda, amarrou no telhado e se enforcou, simplesmente porque não conseguiu liberar perdão. A irmã Vera falou sobre o câncer, e ela mesma assumiu que ela nutria mágoas, ressentimentos, decepções e frustrações. E ela pôde contemplar, nos contar o quanto isso foi nocivo para a vida dela, porque enquanto ela estava guardando ressentimentos, mágoas, e eu não estou falando de coisas que até não sejam lícitas, até podem ser, ela estava se envenenando com sentimentos dos quais ela não tinha capacidade de se libertar. O ressentimento é um veneno que todos os dias vai liberando uma dose e matando aquele que está mantendo ele dentro de si. Lembre-se que manter o ressentimento e não perdoar é você dizer para o diabo: você tem liberdade, diabo, de acessar todas as áreas da minha vida, porque eu não consigo colocar em prática o que o meu Jesus, a quem eu chamo de Senhor, nos ensinou na oração do Pai Nosso. Senhor Deus, Pai, o Senhor pode perdoar as minhas ofensas, os meus pecados, as minhas dívidas, mas só na mesma medida com que eu estou disposto a perdoar. Quando eu oro isso, eu estou dizendo para Deus: se eu nada perdoar, não me perdoe também. Se eu nada fizer para que alguém que eu acho que fez mal para a minha vida, e eu libero essa pessoa no mundo espiritual, pode me manter escravizado, Senhor, porque eu sou incapaz de fazer algo que Jesus já fez por mim naquela cruz do Calvário, eu não merecendo o seu perdão. E hoje, meus irmãos, é noite de Santa Ceia do Senhor. Jesus vai dizer que quando nós precisamos e desejamos entregar uma oferta, Ele vai dizer que algumas ofertas, meus irmãos, que Deus não vai receber enquanto você tiver pendências para resolver. E hoje é noite de ceia. E mesa fala de comunhão, fala de intimidade, fala de relacionamento. Hoje é noite de você liberar aquela pessoa que você até esse exato momento, dia 8 de junho de 2025, você está carregando para onde você tem ido. E eu não estou aqui falando que essa pessoa, ela fez
momentos, eu estou falando da graça do perdão que você já teve e foi alcançado por Jesus Cristo na cruz. Hoje é noite, meu irmão, que assim como a nossa irmã Vera pode contemplar uma cura de algo que para nós seria impossível, porque simplesmente ela conseguiu entender que ela estava dando doses para ela mesma de amargura, de ressentimento, e ela pode contemplar a cura física. O Senhor tem cura física e espiritual e emocional para liberar nessa noite. Mas você precisa decidir hoje se libertar e liberar pessoas que você está escravizando no seu ser. Porque assim como Aitofel manteve por tanto tempo dores e mágoas e ressentimentos a respeito do seu amigo, e selando uma jumenta, colocando a sua casa em ordem, se enforcou. Jesus não veio há 2025 anos atrás para você viver uma vida medíocre espiritual. Jesus veio para que você tenha uma vida, e uma vida abundante. Essa noite nós vamos fazer algo que vai ter um fundamento no nível espiritual. Nós vamos pedir para que você possa vir aqui à frente, você, se faz parte das pessoas, o grupo de pessoas que entendeu essa palavra e que precisa fazer algo. Além de você entender que você precisa perdoar, se essa palavra falou com você e o Espírito Santo está te lembrando de pessoas, de situações que você está mantendo no seu coração ressentimentos, há tantos anos escravizando, tirando a sua paz, tirando a sua alegria, o Senhor quer te libertar nessa noite dessas amarras emocionais e espirituais. Se você deseja nessa noite entender que quando você faz um caminho para que nós possamos orar por você, e precisa perdoar aquelas pessoas que você está entendendo que te fizeram tanto mal, mas também precisa de um compromisso, meu irmão. Quando você chegar em casa também, a primeira coisa que você vai fazer é passar uma mensagem e liberar essa pessoa também no mundo espiritual. Mas você também pode ser aquela pessoa que ofendeu, que traiu, que fez algo com alguém, que alguém também estava vivendo níveis de ressentimento por sua causa. É hora de você também pedir perdão. Então nessa noite, que toda a igreja pudesse ficar de pé, mas pudesse vir aqui à frente, nós queremos orar por você, porque nós entendemos que no mundo espiritual há coisas que estão retidas, simplesmente porque você ainda não tomou a decisão de liberar essa pessoa no mundo espiritual, de perdoar e de ser perdoado. Eu queria que você viesse à frente enquanto nós vamos adorar ao Senhor. E ao final da adoração, nós vamos orar por você. Mas vem aqui.